Doutor Oliveira fitou Rafael Sampaio e disse algo que ele jamais esqueceria. Quem está cuidando do seu pai, Rafael? Porque essa pessoa está fazendo o que minha equipe inteira de neurologia não conseguiu em 8 meses. Ele está estável, não piorou. E na ela, meu amigo, não piorar já é um milagre. Rafael ficou paralisado. Ele era o CEO de uma indústria farmacêutica de ponta. Conhecia cada estatística sobre esclerose lateral amiotrófica. Sabia que a progressão era implacável. 12 a 18 meses, desde o diagnóstico até a dependência total. Seu pai tinha sido diagnosticado há 2 anos. Deveria estar muito pior. Mas quando o neurologista abriu os exames mais recentes, algo simplesmente não fazia sentido. A capacidade respiratória de seu Ernesto não havia caído. Os músculos das mãos, embora imóveis, não mostravam atrofia adicional. Até a disfagia, a dificuldade para engolir, parecia controlada. Rafael contratou os melhores cuidadores do Brasil. Enfermeiras especializadas em doenças neurodegenerativas. Fisioterapeutas formados em universidades americanas. Equipamento médico que custou mais de R$500 mil. E uma faxineira chamada Dona Lúcia, que ganhava R$2.000 por mês para manter a casa impecável. Se você já sentiu que o dinheiro não pode comprar o que realmente importa, você vai entender essa história. Rafael Sampaio tinha 42 anos e havia construído um império. Sua indústria farmacêutica faturava R$300 milhões por ano. Ele morava em uma mansão de 1.000 metros quadrados nos Jardins da Barra, o bairro mais exclusivo do Rio de Janeiro. Tinha um motorista particular, um chefe pessoal e uma equipe de 5 funcionários que mantinham sua vida funcionando perfeitamente. E não tinha tempo para nada que realmente importasse. Seu pai, seu Ernesto Sampaio, foi quem bancou sua faculdade de medicina, vendeu a pequena clínica que tinha em Belo Horizonte para que Rafael pudesse estudar em Porto Alegre. Trabalhou 16 horas por dia durante anos para dar ao filho as oportunidades que ele nunca teve. Rafael se formou médico, mas nunca praticou, viu mais dinheiro no lado empresarial. Fundou uma distribuidora de medicamentos que se tornou fabricante. Cresceu, expandiu e esqueceu de ligar para o pai. Até aquele dia, 2 anos atrás, quando seu pai o ligou e disse com voz trêmula: "Tenho ela, filho. Os médicos me deram 2 anos." Rafael trouxe o pai para o Rio de Janeiro imediatamente. Instalou-o em um quarto adaptado no térreo da mansão. Contratou os especialistas, comprou os equipamentos, fez tudo o que o dinheiro podia fazer, mas não estava lá. Reuniões, viagens, investidores, expansão internacional. Sempre algo mais urgente que sentar 5 minutos ao lado do homem que sacrificou tudo por ele. A progressão foi brutal. Em 6 meses, seu Ernesto passou de andar com bengala a estar permanentemente em uma cadeira de rodas. Sua fala, antes firme e clara, tornou-se arrastada, depois quase ininteligível. As mãos que salvaram vidas como cirurgião cardíaco ficaram completamente imóveis. E Rafael contratava mais especialistas, mais equipamentos, mais enfermeiras. 3 enfermeiras profissionais tentaram. A primeira durou 2 semanas. Técnica, fria, seguia protocolos à risca. Seu Ernesto a odiava. A segunda foi melhor, mas pediu demissão depois de 1 mês. Não aguentava ver a frustração nos olhos de um homem que não podia fazer nada além de pensar. A terceira simplesmente não aparecia mais depois de 15 dias. Foi quando Dona Lúcia começou a cuidar dele. Não porque alguém pediu, não porque pagaram mais. Simplesmente porque ela sabia. Dona Lúcia Mendoza tinha 48 anos e trabalhava como faxineira desde os 20. Tinha as mãos calejadas de anos limpando casas de outras pessoas. Um rosto cansado, mas bondoso. E um segredo que ninguém na mansão Sampaio sabia. Seu marido morreu de ela 6 anos antes.
Ela conhecia cada fase da doença, cada frustração, cada medo, cada pequena vitória que pessoas de fora não conseguiam ver. E quando viu seu Ernesto pela primeira vez, sentado naquela cadeira, olhando para as próprias mãos como se fossem de um estranho, ela viu seu marido. Então ela começou, sem avisar, sem pedir permissão. Chegava às 7 da manhã para seu turno de limpeza, mas antes de pegar a vassoura, ela ia ao quarto de seu Ernesto. Bom dia, seu Ernesto. Você dormiu bem? Vamos fazer os exercícios. As enfermeiras a ignoravam. Era só a faxineira, o que ela sabia sobre ela. Mas seu Ernesto não a ignorava, porque ela fazia algo que nenhuma enfermeira fazia. Ela olhava nos olhos dele. As enfermeiras olhavam para os equipamentos, para os monitores, para as planilhas. Dona Lúcia olhava para o homem. 3 semanas depois que ela começou, Rafael notou algo estranho. Seu pai parecia diferente, não melhor. A ela não permite isso, mas menos perdido, menos desesperado. Você está bem? Pai? Rafael perguntou em uma das raras ocasiões em que estava em casa antes das 10 da noite. Seu Ernesto não podia mais falar, mas moveu os olhos em direção à janela, onde Dona Lúcia estava limpando, e tentou sorrir. Rafael não entendeu e não teve tempo de investigar. Tinha uma reunião em Belo Horizonte no dia seguinte, mas o doutor Oliveira entendeu. Quando ele chegou para a consulta trimestral de rotina, esperava encontrar um paciente muito pior. A ela não dá trégua. Em 8 meses, a deterioração deveria ser significativa, mas não era. Ele checou a capacidade respiratória, estável, checou o peso, sem perda significativa, checou os reflexos, mínimos, como esperado, mas não piores. Como é possível? Ele murmurou para si mesmo enquanto examinava os exames anteriores. Rafael estava na sala, tentando não parecer desesperado. O médico fechou a pasta. Quem cuida dele quando não estou aqui? As enfermeiras, Rafael respondeu. Tenho uma equipe especializada. O doutor Oliveira olhou ao redor. Não viu nenhuma enfermeira. Viu Dona Lúcia, trazendo um copo com um canudo especial, ajustando a almofada atrás das costas de seu Ernesto com uma delicadeza que ele não via há meses. Quem é ela? Nossa faxineira. Ela está fazendo algo mais que limpar, o médico disse. E Rafael, pela primeira vez em meses, realmente prestou atenção, porque o doutor Oliveira tinha razão. Dona Lúcia estava fazendo algo. Ela apenas nunca disse. Todos os dias, depois que terminava a limpeza, ela ficava mais 5 horas. Não marcava no ponto, não cobrava horas extras. Simplesmente ficava e fazia fisioterapia, movimentos passivos nas pernas e braços de seu Ernesto, um a um, suavemente, prevenir atrofia. Ela sussurrava, sei que dói, mas vai ajudar. Ela fazia exercícios respiratórios, 3 vezes por dia. Respira comigo. Seu Ernesto, 1, 2, 3, inspira, 1, 2, 3, expira. Ela tinha uma pasta velha, de papel craft, com páginas escritas à mão, 14 exercícios diferentes, que ela aprendeu 6 anos atrás, quando cuidou do marido. Essa pasta era o manual dela, o guia, o tesouro mais precioso. E ninguém sabia que existia, até o doutor Oliveira começar a investigar. Ele não disse nada naquele dia, mas 2 coisas o incomodavam. Primeiro, um paciente de ela que não piorava em 8 meses. Segundo, uma empregada doméstica que não parecia uma empregada doméstica quando estava perto do paciente, parecia uma especialista. Então ele fez algo que médicos raramente fazem. Ele pediu para voltar sem avisar. Preciso ver a rotina dele num dia normal, ele disse a Rafael. Não fale para ninguém que eu vou aparecer. Rafael concordou. Ainda não entendia,
mas confiava no médico que cuidava de seu pai há 2 anos, e 3 dias depois, o doutor Oliveira voltou, às 11 da manhã, sem avisar. Ele entrou silenciosamente e viu. Dona Lúcia estava no chão, ajoelhada ao lado da cadeira de rodas de seu Ernesto. Ela segurava as mãos dele, mãos que não se moviam há meses, mãos que eram peso morto, mas ela as segurava como se fossem vivas. Vamos fazer os dedos agora. Seu Ernesto, eu vou dobrar. Você vai tentar sentir, não precisa mover, só precisa lembrar que eles ainda são seus. E ela dobrava cada dedo, devagar, com cuidado infinito. 1, 2, 3, 4, 5. E então, algo que fez o doutor Oliveira congelar. Seu Ernesto estava chorando, não de dor, de gratidão, porque alguém tocava suas mãos como se ele ainda fosse humano. Se você assistiu até aqui sem sentir nada, você não tem alma. Mas se você sentiu um aperto no peito, você sabe exatamente o que esta história significa. E ela ainda não terminou. O doutor Oliveira não entrou, não quis interromper, ficou na porta, observando, e viu algo mais. Uma coisa que mudou tudo. Depois dos exercícios, Dona Lúcia pegou uma folha de papel com letras grandes, o alfabeto, de A até Z, e abaixo, palavras simples: sim, não, dor, água. Obrigado. Agora vamos praticar, ela disse com voz suave. Você pisca uma vez para A, 2 vezes para B, e assim vamos te dando voz de novo. Seu Ernesto começou a piscar, e Dona Lúcia traduzia, com paciência infinita: pisca, pisca, G, pisca, R, pisca, 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 A. O doutor Oliveira entendeu que seu Ernesto estava soletrando G-R-A-C-A-S. Graças. Essa empregada doméstica estava fazendo o que a medicina não conseguia. Ela não estava curando a ela. Ninguém pode. Mas estava dando algo mais importante: dignidade. Ela estava dizendo a seu Ernesto: você ainda importa, você ainda é humano, você ainda tem voz, mesmo que seja através de piscadas. E foi nesse momento que o doutor Oliveira percebeu. O motivo pelo qual seu Ernesto não havia piorado não eram os medicamentos caríssimos, não era o equipamento importado, não eram as enfermeiras especializadas que duravam 2 semanas. Era uma mulher de 48 anos com uniforme azul e luvas de borracha amarelas, que ficava 5 horas extras todo dia, sem cobrar 1 centavo, porque ela sabia o que era ver a pessoa que você ama presa dentro do próprio corpo. E naquele momento, o médico tomou uma decisão. Ele ia falar com Rafael. Não como médico falando sobre tratamento, mas como ser humano falando sobre milagres. Porque milagres existem. E alguns usam uniforme de empregada doméstica. O doutor Oliveira esperou Dona Lúcia terminar os exercícios e sair do quarto. Depois, chamou Rafael para uma conversa. Não na sala de exames, na biblioteca, longe de todos. Rafael, você sabe o que está acontecendo? Aqui. Meu pai está estável. Seu pai está muito mais que estável. Ele está vivendo, não apenas existindo. Alguém está dando a ele uma coisa que eu não posso receitar e você não pode comprar. O que é esperança? Rafael franziu a testa. Ainda não entendia. Então o médico contou tudo. O que ele viu, os exercícios, a comunicação por piscadas, os movimentos passivos, a pasta de papel Kraft com exercícios escritos à mão. Sua empregada doméstica está fazendo fisioterapia de nível profissional? O doutor Oliveira disse. E quando eu digo profissional, não estou exagerando. Ela está fazendo coisas que eu veria numa unidade de reabilitação neurológica de Boston. Rafael ficou em silêncio. Como ela sabe fazer isso? O médico balançou a cabeça. Eu não sei, mas preciso descobrir. Porque o que quer que ela esteja fazendo está funcionando. E em 30 anos de neurologia,
Eu nunca vi um paciente de ela estabilizado por 8 meses sem progressão mensurável. Ele fez uma pausa. Rafael, você precisa entender o que estou dizendo. Isso não acontece. A ela não dá trégua. Ela avança, sempre. Mas seu pai, ele está resistindo. E a única variável que mudou foi ela. Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade. Não a curiosidade corporativa de um CEO analisando números, mas a curiosidade humana de um filho que não conhecia a pessoa salvando seu pai. Quem é Lúcia Mendoza? E ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. 2 dias depois, Rafael fez algo que nunca fazia. Chegou em casa às 10 da manhã, não avisou ninguém. Simplesmente entrou silenciosamente pela porta lateral e foi direto para o quarto de seu pai. E viu. Dona Lúcia estava lá, mas não estava limpando. Ela estava ao lado da cadeira, com seu Ernesto inclinado ligeiramente para frente. Nas mãos dela, um aparelho que Rafael não reconheceu. Um aspirador pequeno, portátil, conectado a um tubo fino. Ela estava fazendo sucção de saliva. Com a precisão de uma enfermeira de UTI, pronto, seu Ernesto, já passou. Eu sei que é desconfortável, mas você sabe que precisa. Seu Ernesto piscou 2 vezes. O código deles para sim, eu sei. Rafael ficou congelado na porta, observando, sem ser visto. E então viu algo mais. Dona Lúcia puxou uma cadeira. Sentou-se na frente de seu Ernesto, na mesma altura dos olhos dele. Vou te contar sobre meu dia, ela disse com voz suave. Porque você não pode me contar do seu, mas eu sei que você me ouve, e sei que isso ajuda. E ela começou a falar sobre coisas pequenas. O trajeto de ônibus, a filha que ligou, a receita nova que queria tentar fazer, coisas que não importavam para ninguém, mas importavam para um homem que não podia fazer nada além de ouvir. Porque ela o tratava como pessoa, não como paciente. E foi isso que quebrou Rafael. Ele não entrou, não quis interromper, mas pela primeira vez em 2 anos, ele realmente viu seu pai, não como um problema médico a ser resolvido, não como uma responsabilidade financeira, mas como um homem solitário que precisava de alguém para falar com ele como se ele ainda importasse. E a pessoa fazendo isso era a empregada doméstica que ele pagava R$ 2.000 por semana. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou pensando em quanto dinheiro gastou, em quantos especialistas contratou, em quantos aparelhos ele comprou, e em como uma mulher, vestindo um uniforme azul, fez muito mais, com paciência e tempo, do que ele conseguiu com milhões de reais. No dia seguinte, Rafael tomou uma decisão. Ele ia falar com Dona Lúcia, não como patrão, mas como filho de um homem que ela estava salvando. E quando ele descobrisse a verdade sobre quem ela era, ele nunca mais seria o mesmo. Mas antes que Rafael pudesse fazer qualquer coisa, o Dr. Oliveira tomou sua própria decisão. Algo naquela consulta não saía da cabeça dele. Em 30 anos, tratando pacientes com ela, ele nunca tinha visto estabilidade. Por 8 meses consecutivos. Nunca. Então, ele fez algo pouco ortodoxo. Ligou para Rafael, 3 dias depois da consulta, não para falar sobre medicamentos, não para ajustar tratamento. Preciso investigar. Quem cuida do seu pai quando não estou aqui? Rafael ficou confuso. Investigar? As enfermeiras têm credenciais impecáveis, formadas nas melhores universidades, certificadas internacionalmente. Não estou questionando credenciais, o médico disse. Estou tentando entender um milagre médico. E milagres sempre têm uma fonte. Preciso encontrar essa fonte. Rafael concordou, mas não entendia. 2 dias depois, o Dr. Oliveira chegou à mansão Sampaio, sem avisar. Eram 11 da manhã, de uma terça-feira. Ele disse à recepcionista:
que tinha esquecido um equipamento na última visita? Mentira, mas necessária, porque ele não queria que ninguém mudasse a rotina. Ele entrou silenciosamente, passou pela sala de estar, pelos corredores de mármore, até o quarto adaptado de seu Ernesto, no térreo. E então ele ouviu uma voz feminina, suave, firme, contando em português. 1, seu Ernesto. Inspira fundo. 2, segura. 3, agora expira devagar. Muito bem. De novo. O médico se aproximou da porta, sem fazer barulho, e olhou pela fresta. Dona Lúcia estava lá, mas não estava limpando. Ela estava de pé, ao lado de seu Ernesto, com as mãos no peito dele, sentindo a respiração, monitorando cada inspiração. Como uma fisioterapeuta respiratória faria, o Dr. Oliveira ficou congelado. Aquilo não era improviso, era técnica, profissional. Ele reconhecia os exercícios. Eram os mesmos que ele recomendava, os mesmos que custavam R$ 500 por sessão, em clínicas especializadas. E uma empregada doméstica estava fazendo perfeitamente. Ele não entrou, não quis interromper, mas tirou o celular do bolso e começou a gravar. Porque, se ninguém acreditasse nele, ele precisaria de prova. Dona Lúcia terminou os exercícios respiratórios. Depois, foi até uma bolsa velha de pano que estava no canto do quarto. O médico observou. Ela tirou algo de dentro, um aparelho pequeno, portátil, com um tubo fino conectado. O Dr. Oliveira reconheceu imediatamente. Era um aspirador de secreções, usado para pacientes com disfagia severa, para remover saliva, que eles não conseguem engolir. Equipamento médico profissional. E aquela mulher de uniforme azul estava usando como se tivesse feito isso 1000 vezes, porque ela tinha feito. Agora vou fazer a sucção. Seu Ernesto, Dona Lúcia disse, com voz tranquila. Vai ser rápido. Eu sei que o senhor não gosta, mas o senhor sabe que precisa. Se a saliva acumular, vai te sufocar. E eu não vou deixar isso acontecer. Seu Ernesto piscou 2 vezes. Sim, eu sei. Ela introduziu o tubo delicadamente, com precisão milimétrica. Ângulo correto, profundidade exata, aspirou por 5 segundos, retirou, limpou o tubo, repetiu do outro lado, procedimento perfeito. O Dr. Oliveira estava gravando tudo, mas suas mãos tremiam, não de nervosismo, de choque profissional. Aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Quando Dona Lúcia terminou, ela limpou o aparelho, com álcool 70%, guardou de volta na bolsa. E então, fez algo que fez o médico engolir seco. Ela pegou as mãos de seu Ernesto, mãos completamente imóveis, e começou a fazer movimentos passivos, dedo por dedo, articulação por articulação. Vamos manter a mobilidade, seu Ernesto, ela disse. Mesmo que o senhor não consiga mover sozinho, eu vou mover por você, porque quando o dia chegar e o senhor sentir vontade de apertar a mão de alguém, seus dedos vão lembrar como se faz. E então, aconteceu algo que o Dr. Oliveira nunca tinha visto. Em um paciente de ela, em estágio tão avançado, o dedo indicador de seu Ernesto se moveu, só 1 milímetro, talvez 2, mas moveu. Dona Lúcia viu e sorriu, com lágrimas nos olhos. O senhor fez, seu Ernesto, o senhor moveu. Eu sabia que o senhor conseguiria. Seu cérebro ainda manda o comando. Só precisava de alguém para lembrar seus músculos de como obedecer. O Dr. Oliveira parou de gravar, guardou o celular e saiu silenciosamente da mansão. Ele não foi embora porque tinha visto o suficiente. Foi embora porque precisava de tempo para processar o impossível. Naquela noite, ele assistiu ao vídeo 5 vezes. Cada vez via mais detalhes. A forma como ela posicionava o corpo de seu Ernesto na cadeira para evitar úlceras de pressão,
a maneira como ela ajustava o apoio de cabeça para manter a via aérea aberta, o cuidado com que ela fazia massagem circulatória nas pernas para prevenir trombose. Cada movimento era intencional, cada gesto tinha propósito médico. Aquela mulher não estava improvisando. Ela sabia, mas como? No dia seguinte, o Dr. Oliveira fez algo que nunca tinha feito. Em 30 anos de carreira, ele ligou para Rafael e pediu os dados de todos os funcionários que trabalhavam na casa. Preciso dos nomes completos, ele disse. E, se possível, históricos de emprego anteriores. Rafael achou estranho, mas confiava no médico. Então, enviou tudo. 3 enfermeiras registradas, 2 com mestrado em cuidados neurológicos, 1 com especialização em doenças degenerativas, e Dona Lúcia Mendoza, empregada doméstica, sem formação listada, referências de 5 casas anteriores, todas dizendo a mesma coisa: trabalhadora, silenciosa, confiável, nada sobre conhecimento médico. O Dr. Oliveira olhou para o nome por longos minutos. Dona Lúcia Mendoza. Quem é você? Ele tomou uma decisão. Ia descobrir, não por curiosidade, mas porque se aquela mulher tinha algum método, alguma técnica que estava funcionando, onde a medicina tradicional falhava, ele precisava saber, por seu Ernesto e por todos os outros pacientes que ele tratava. Então, ele fez algo que jamais imaginaria fazer. Contratou um investigador particular, não para espioná-la, mas para entender quem ela era. E o que o investigador descobriu mudou tudo. Dona Lúcia Mendoza era viúva. Seu marido, Roberto Mendoza, morreu em 2018. Causa da morte: esclerose lateral amiotrófica, estágio terminal. Ela cuidou dele sozinha, por 2 anos, desde o diagnóstico até o último suspiro, sem enfermeiras, sem ajuda profissional, sozinha. E durante esses 2 anos, ela aprendeu tudo. Leu todos os artigos médicos que conseguiu encontrar na biblioteca pública. Participou de grupos de apoio, onde fisioterapeutas voluntários ensinavam técnicas de cuidado. Comprou com o próprio dinheiro um aspirador de secreções usado quando a disfagia do marido piorou. O mesmo aspirador que ela ainda usava 6 anos depois, porque ela sabia que um dia alguém precisaria dele de novo. O investigador enviou fotos. Uma delas mostrava Dona Lúcia saindo de uma reunião de um grupo de apoio para familiares de pacientes com ela. Ela ainda frequentava, mesmo 6 anos após a morte do marido, não porque precisasse de apoio, mas porque agora ela era quem apoiava os outros. O Dr. Oliveira leu o relatório 3 vezes. Cada vez, sentia o peito apertar mais. Aquela mulher não estava fazendo caridade, estava honrando o homem que amou. 2 dias depois, ele ligou para Rafael. Precisamos conversar, pessoalmente. Hoje, Rafael cancelou 2 reuniões e foi até o consultório do médico. Esperava notícias ruins. Esperava que a estabilidade de seu pai tivesse acabado, que a ela tivesse voltado a progredir, mas o que o Dr. Oliveira disse foi completamente diferente. Sua empregada doméstica não é empregada doméstica. Rafael franziu a testa. Como assim? Ela é uma especialista empírica em cuidados de ela e está fazendo pelo seu pai o que eu, com 30 anos de neurologia, não consigo fazer. Ela está dando qualidade de vida, está retardando a progressão, está mantendo a dignidade dele. O médico abriu o laptop, mostrou o vídeo que gravou. Rafael assistiu em silêncio. Quando o vídeo terminou, Rafael não disse nada, apenas olhou para as próprias mãos. Você sabia que ela fazia isso? O Dr. Oliveira perguntou. Rafael balançou a cabeça. Eu pago para ela limpar a casa. Não sabia que ela estava salvando meu pai.
O médico fechou o laptop. Então você precisa saber de uma coisa. Aquele aspirador que ela usa não é da sua casa, é dela, do marido dela, que morreu de ela há 6 anos. Rafael levantou a cabeça bruscamente. O quê? E o doutor Oliveira contou tudo. O marido, os 2 anos de cuidado solitário, as técnicas que ela aprendeu na dor, o grupo de apoio que ela ainda frequentava. Ela sabe exatamente o que seu pai está sentindo, o médico disse, porque ela viu a pessoa que amava passar pela mesma coisa e agora ela está usando essa dor para fazer o bem. Rafael sentiu algo quebrar dentro dele. Não raiva, não frustração, mas vergonha profunda. Ele tinha pago milhões em tratamentos, comprado equipamentos importados, contratado especialistas do mundo todo. E a pessoa realmente salvando seu pai era uma mulher que ganhava R$ 2.000 por semana e fazia tudo de graça, por amor, por memória, por compaixão. Eu preciso vê-la, Rafael disse com voz rouca. Preciso agradecer. Não, o doutor Oliveira disse. Você precisa fazer mais que agradecer. Você precisa entender o que ela está fazendo e por que está funcionando. Como? Amanhã, volte para casa ao meio-dia. Não avise ninguém. Só observe. Eu vou estar lá também. E você vai ver com os próprios olhos o que dinheiro não pode comprar. Rafael concordou. E no dia seguinte, às 11h45 da manhã, ele estacionou o carro a 2 quarteirões de casa. Entrou pela porta lateral. Subiu silenciosamente até o corredor, que dava para o quarto do pai. O doutor Oliveira já estava lá, encostado na parede, observando pela fresta da porta. Ele fez sinal para Rafael se aproximar. E quando Rafael olhou para dentro do quarto, viu algo que mudaria tudo. Dona Lúcia estava ajoelhada no chão, não porque estivesse limpando, mas porque queria estar na mesma altura dos olhos de seu Ernesto. Ela segurava as mãos dele, aquelas mãos que não se moviam há 4 meses, aquelas mãos que salvaram centenas de vidas em cirurgias cardíacas, agora completamente inertes. Mas ela as segurava como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. Vamos fazer os exercícios de hoje. Seu Ernesto, ela disse com voz calma. Primeiro a respiração. Você sabe como é. Respira comigo. 1, 2, 3. E ela respirou profundamente, exagerando o movimento, mostrando para ele. Seu Ernesto tentou. Rafael viu o esforço no rosto do pai, a luta para fazer algo tão simples quanto respirar. Muito bem, Dona Lúcia disse. Agora expira, devagar, como te ensinei. 1, 2, 3. E ela expirou, lenta, controlada. Seu Ernesto seguiu. O doutor Oliveira sussurrou para Rafael, sem tirar os olhos da cena. Ela está fazendo fisioterapia respiratória, de nível profissional. Isso custa R$ 150 por sessão, em clínicas especializadas. E ela faz 3 vezes por dia, todo dia, de graça. Rafael não conseguia falar, apenas observava. Dona Lúcia terminou os exercícios respiratórios. Depois se levantou e foi até uma mesinha ao lado da cama. Pegou algo, uma folha plastificada, grande, com letras. O doutor Oliveira reconheceu imediatamente. Uma tabela de comunicação, mas não era uma tabela comprada. Era feita à mão, com letras desenhadas em papel craft, depois plastificada para durar. O alfabeto completo de A até Z e abaixo palavras básicas: sim, não, dor, água, obrigado, preciso de ajuda. Ela mesma criou isso. O médico sussurrou: veja a caligrafia, é dela. Agora vamos praticar a comunicação, seu Ernesto. Dona Lúcia disse: eu sei que você tem coisas para dizer e eu vou te dar voz, uma piscada para sim, 2 para não. E vamos soletrando letra por letra quando você quiser dizer algo mais. Ela posicionou a folha na frente dele. Você está com dor hoje? Seu Ernesto piscou 2 vezes. Não.
Quer água? 2 piscadas. Não. Quer me dizer algo? 1 piscada. Sim. Dona Lúcia sorriu. Então vamos. Aponta com os olhos. Eu vou seguindo. E então, Rafael viu algo extraordinário. Seu pai, um homem que não falava há 6 meses, começou a se comunicar. Os olhos se moveram para a esquerda. Dona Lúcia acompanhou. G. Depois, para baixo. R. Esquerda de novo. Ah! O doutor Oliveira estava gravando tudo de novo, mas suas mãos tremiam, porque ele sabia o que seu Ernesto estava soletrado. G-R-A-C-A-S. Graças. Dona Lúcia viu a palavra completa e seus olhos se encheram de lágrimas. De nada. Seu Ernesto, você não precisa me agradecer. Eu faço isso porque você importa, porque você ainda tem tanto para dar ao mundo, mesmo que o mundo não possa ver. E então, ela fez algo que quebrou Rafael completamente. Ela se inclinou e beijou a testa de seu Ernesto, como uma filha faria, como alguém que realmente amava aquele homem. Faria. Seu filho te ama. Ela sussurrou. Eu sei que ele está ocupado. Eu sei que ele não vem tanto quanto você gostaria, mas ele te ama. E um dia, ele vai perceber que o tempo que não passou com você foi o tempo mais desperdiçado de toda a vida dele. Rafael sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque ela tinha razão. Ele tinha desperdiçado tanto tempo, tantas reuniões que podiam ter esperado, tantas viagens que não eram urgentes, tanto dinheiro ganho que não significava nada, comparado a 5 minutos segurando a mão do seu pai e uma estranha, uma mulher que ele pagava para limpar a casa, estava dando ao pai dele o que ele nunca deu: presença. O doutor Oliveira colocou a mão no ombro de Rafael. Você está vendo agora? Ela não está apenas cuidando do corpo dele. Ela está cuidando da alma dele. Naquele momento, Dona Lúcia olhou para a porta e viu Rafael e o médico. Ela não pareceu surpresa, não pareceu envergonhada. Apenas se levantou calmamente e caminhou até eles. Senhor Sampaio, ela disse com voz firme. Doutor Oliveira, vocês estão aqui para me dizer que não devo mais fazer isso? Não, Rafael disse com voz rouca. Estou aqui para perguntar por quê. Por que você faz isso? Eu não te pago para isso. Eu não te pedi. Por que você dedica 5 horas por dia cuidando de meu pai, quando poderia estar em casa com sua família? Dona Lúcia olhou para seu Ernesto, depois de volta para Rafael. Porque eu sei o que ele está sentindo. Eu sei o que é estar preso dentro do próprio corpo, enquanto o mundo continua girando lá fora. Eu sei o que é precisar de ajuda para respirar, para engolir, para se comunicar. Como você sabe? Rafael perguntou. Porque meu marido morreu de ela há 6 anos e eu cuidei dele sozinha por 2 anos, desde o diagnóstico até o último suspiro, e aprendi tudo, cada técnica, cada exercício, cada pequeno truque, para manter a qualidade de vida dele pelo maior tempo possível. A voz dela tremeu, mas ela continuou. E quando ele morreu, eu jurei que se algum dia eu encontrasse alguém passando pela mesma coisa, eu faria por essa pessoa o que fiz por ele, porque ninguém deveria passar por isso sozinho. E seu pai estava sozinho, cercado de enfermeiras profissionais e equipamentos caros, mas sozinho, porque ninguém olhava nos olhos dele. Rafael não conseguia parar de chorar. O doutor Oliveira também não. E Dona Lúcia, essa mulher pequena de uniforme azul e mãos calejadas, estava ali, firme, forte, cheia de uma dignidade que dinheiro não pode comprar. Eu não vou parar de fazer isso, ela disse. Você pode me demitir se quiser, mas enquanto eu trabalhar nesta casa, eu vou cuidar de seu Ernesto, porque ele precisa e porque eu sei como. Rafael deu um passo à frente e fez algo que nunca tinha feito com nenhum funcionário. Ele abraçou Dona Lúcia. Obrigado, ele sussurrou.
Obrigado por fazer o que eu deveria ter feito. Obrigado por dar a meu pai o que eu nunca dei. Obrigado por ser o que eu não fui. Dona Lúcia hesitou, depois abraçou de volta. E ali, naquele corredor de uma mansão que custou 5 milhões de reais, aconteceu algo que dinheiro não pode comprar. Conexão humana, real, verdadeira, sem pretensão. Quando eles se separaram, o Dr. Oliveira limpou a garganta. Dona Lúcia, eu preciso te fazer uma pergunta. Profissional. Ela se virou para ele. Você estaria disposta a me ensinar o que sabe? Eu trato 15 pacientes de ela. E nenhum deles tem alguém que faça por eles o que você faz por seu Ernesto. Se você me ensinasse, se você documentasse suas técnicas, eu poderia treinar cuidadores, poderia espalhar isso. Dona Lúcia piscou, surpresa. Eu não sou médica, ela disse. Eu não tenho diploma. Você tem algo melhor que diploma, o médico disse. Você tem experiência vivida. Você tem conhecimento adquirido na dor. E em medicina, isso vale mais que qualquer certificado pendurado na parede. Ele fez uma pausa. Eu quero te contratar como consultora para treinar cuidadores, para ensinar famílias, para mostrar ao mundo que ela não é uma sentença de morte. É uma condição que pode ser gerenciada com amor e técnica. E você tem os dois. Dona Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para seu Ernesto, que observava tudo da cadeira. Ela caminhou de volta até ele. Ajoelhou-se de novo, segurou as mãos dele. O que você acha, seu Ernesto? Devo fazer isso? Seu Ernesto piscou uma vez. Sim. E então seus olhos se moveram para a tabela de comunicação que Dona Lúcia tinha deixado na mesinha. Ela entendeu. Pegou a folha, posicionou na frente dele. Você quer me dizer algo? Uma piscada. Sim. E seu Ernesto começou a soletrar. Devagar, letra por letra. V-O-C-E-E-U-M-A-N-J-O. Você é um anjo. Dona Lúcia deixou as lágrimas caírem livremente agora. Não sou um anjo, seu Ernesto. Sou apenas alguém que entende e que se importa. Mas para seu Ernesto, e para Rafael, e para o Dr. Oliveira, ela era exatamente isso. Um anjo disfarçado de empregada doméstica. Naquela semana, Rafael fez várias mudanças. A primeira foi promover Dona Lúcia de empregada doméstica para cuidadora oficial de seu pai, com salário triplicado, não porque ela pediu, mas porque era justo. A segunda foi dispensar as 3 enfermeiras profissionais. Elas eram técnicas, competentes, mas não tinham o que Dona Lúcia tinha: coração. A terceira foi a mais difícil. Ele cancelou sua viagem para a expansão internacional. Remarcou metade de suas reuniões e começou a chegar em casa às 5 da tarde, todos os dias, para sentar ao lado de seu pai e aprender com Dona Lúcia como realmente cuidar de alguém. No primeiro dia, ele apenas observou. Dona Lúcia fazia os exercícios com uma paciência infinita, respiração, movimentos passivos, massagem circulatória, comunicação por piscadas. Cada movimento tinha propósito, cada palavra tinha intenção. No segundo dia, ela o ensinou. Segure a mão dele assim. Sinta a respiração. Conte com ele. 1, 2, 3. Rafael se sentiu desajeitado, inadequado. Mas Dona Lúcia era paciente. Você vai aprender, ela disse. Não é sobre técnica perfeita, é sobre estar presente. Seu pai não precisa de perfeição, ele precisa de você. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. Rafael estava fazendo os movimentos passivos nas mãos do pai, dedo por dedo, como Dona Lúcia tinha ensinado, e estava falando com ele sobre coisas pequenas, sobre o dia, sobre memórias antigas. Você se lembra, pai, quando me levou para aquela viagem para Belo Horizonte? Eu tinha 12 anos.
Você tinha acabado de comprar aquele carro velho e dirigimos a noite toda só para ver o nascer do sol nas montanhas. Seu Ernesto piscou uma vez. Sim, eu me lembro. Eu nunca te agradeci por isso. Rafael continuou. Por todas as vezes que você parou sua vida para estar na minha. E agora, quando você precisa de mim, eu estava ocupado demais para parar a minha. Ele sentiu um aperto no peito. Desculpe, pai. Desculpe por não estar aqui. Desculpe por deixar uma estranha te mostrar mais amor que seu próprio filho. E então ele sentiu. Algo se moveu na mão que ele segurava. Ele olhou para baixo e viu o dedo indicador de seu pai movendo, lenta, dolorosamente, mas definitivamente, tentando apertar a mão do filho. Pai, Rafael sussurrou, você está se movendo? Seu Ernesto piscou uma vez e o dedo se moveu de novo, com mais força desta vez. Rafael gritou, Dona Lúcia, vem ver o que está acontecendo. Ela entrou correndo, viu exatamente o que estava acontecendo e sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te disse que ia acontecer, ela disse suavemente. Os músculos têm memória. Quando você dá a eles uma razão para lembrar, e a razão de seu Ernesto para lembrar estava ali, segurando a mão dele, finalmente presente, finalmente o enxergando de verdade. Seu filho, o doutor Oliveira, voltou 3 dias depois para a consulta de rotina, mas quando examinou seu Ernesto, viu algo que não esperava. Movimento nos dedos, pequeno, mas mensurável. Ele olhou para Rafael. Como assim? Rafael apontou para Dona Lúcia. É ela. E o médico sorriu, porque ele sabia, tinha visto com os próprios olhos, tinha documentado tudo, tinha gravado cada detalhe e agora tinha prova científica do que sempre soube, como ser humano. O amor cura, não num sentido místico ou esotérico, mas num sentido prático, presença constante, cuidado dedicado, atenção genuína. Isso mantém os músculos ativos, mantém a mente engagada, mantém a vontade de viver forte. E Dona Lúcia tinha dado tudo isso, sem cobrar, sem esperar reconhecimento, simplesmente porque era a coisa certa a se fazer. Você mudou tudo, o doutor Oliveira disse a ela. Não só para seu Ernesto, mas a forma como eu vou tratar todos os meus pacientes daqui para frente. Ele se virou para Rafael. Eu quero publicar um artigo sobre isso, sobre o impacto do cuidado compassivo na progressão da Ela. E quero que Dona Lúcia seja coautora. Dona Lúcia balançou a cabeça. Eu não posso ser coautora. Eu não sou médica. Você é mais que médica, o doutor Oliveira respondeu. Você é uma especialista vivencial. E na medicina moderna, essa voz está fazendo falta. A voz de quem realmente viveu isso, de quem cuidou, de quem sabe não por teoria, mas por amor. Ele abriu sua pasta, tirou um documento. Eu já comecei a escrever e o seu nome vai aparecer primeiro, porque sem você não há artigo, sem você não há descoberta, sem você. Seu Ernesto estaria muito pior. Talvez já tivesse nos deixado. Rafael concordou. Ela salvou meu pai e me salvou também, porque me ensinou o que realmente importa. E naquele momento, seu Ernesto quis falar. Ele olhou para a tabela de comunicação. Dona Lúcia viu. Pegou a folha e a posicionou. O senhor quer dizer alguma coisa, seu Ernesto? Uma piscada? Sim. E ele começou a soletrar, devagar, com esforço, mas com determinação absoluta. N-O-F-O-I-E-L-A-Q-U-E-M-E-S-A-L-V-O-U. Não foi ela que me salvou. Todos ficaram em silêncio, esperando. F-O-I-D-E-U-S-Q-U-E-A-E-N-V-I-O-U. Foi Deus quem a enviou. E Dona Lúcia, essa mulher de fé simples e coração gigante,
Se ajoelhou ao lado da cadeira, segurou as mãos de seu Ernesto e disse algo que ninguém naquela sala jamais esqueceria. Se Deus me enviou, foi porque Ele sabia que eu entenderia. Porque Ele me preparou com a dor, me ensinou com a perda e me deu um propósito através da sua vida. O Senhor não está aqui por acaso. Seu Ernesto, o Senhor ainda tem trabalho a fazer. E eu vou te ajudar a fazer até o último dia. E ela cumpriu a sua palavra. Nos meses seguintes, a casa de Rafael Sampaio se transformou. Não fisicamente. Os mesmos corredores de mármore, os mesmos móveis caros, a mesma vista privilegiada dos Jardins da Barra. Mas tudo era diferente, porque agora havia vida ali. Rafael chegava em casa às 5 da tarde, religiosamente. Não importava a reunião, não importava o negócio. Às 5 horas, ele estava ao lado de seu pai. E Dona Lúcia os ensinava, pacientemente, como fazer os exercícios, como posicionar o corpo, como ler os sinais que seu Ernesto dava com os olhos. Ela transformou Rafael em cuidador, não um profissional, mas algo melhor, um filho presente. 3 meses depois da descoberta, o Dr. Oliveira publicou seu artigo. O título era simples, mas poderoso. O impacto do cuidado compassivo na progressão da esclerose lateral amiotrófica, um estudo de caso. E o primeiro nome no artigo não era dele, era de Dona Lúcia Mendoza, especialista vivencial em cuidados de ela. O artigo foi revisado por pares, aceito, publicado na Revista Brasileira de Neurologia e rapidamente ganhou atenção internacional, porque os dados eram irrefutáveis. Seu Ernesto, que deveria estar em estágio terminal após 2 anos de diagnóstico, estava estável, mantinha movimento mínimo nos dedos, comunicava-se efetivamente por piscadas e tinha qualidade de vida. E tudo porque alguém se importou o suficiente para dedicar 5 horas por dia a manter sua humanidade intacta. A comunidade médica reagiu, alguns céticos, outros fascinados, mas todos queriam saber mais. Então, o Dr. Oliveira fez algo revolucionário. Ele criou um programa de treinamento e colocou Dona Lúcia como instrutora principal. Uma vez por mês, cuidadores de todo o Rio de Janeiro vinham à Mansão Sampaio e Dona Lúcia os ensinava, não em uma sala de aula, mas ali mesmo, no quarto de seu Ernesto, com ele como professor involuntário. Ela mostrava os exercícios respiratórios, os movimentos passivos, a comunicação por piscadas, o posicionamento correto, a sucção de secreções, tudo. E seu Ernesto participava, piscando sim ou não quando Dona Lúcia perguntava: "Isso ajuda o senhor?" Sempre piscava uma vez, sim. Os cuidadores saíam transformados, não apenas com conhecimento técnico, mas com algo mais profundo. Compaixão informada, técnica com coração. E as famílias de seus pacientes notavam. Os pacientes viviam melhor, por mais tempo, com mais dignidade. 6 meses depois da publicação do artigo, Rafael tomou uma decisão que mudaria centenas de vidas. Ele criou a Fundação Seu Ernesto Sampaio, dedicada a cuidados compassivos para pacientes de ela e suas famílias. Com Dona Lúcia como diretora de programas de cuidado, o salário dela agora era 10 vezes o que ganhava como empregada doméstica. Mas ela continuava fazendo a mesma coisa, cuidando de seu Ernesto, 5 horas por dia, todo dia, porque não era sobre dinheiro, nunca foi. 1 ano após aquela consulta que mudou tudo, o Dr. Oliveira voltou para o exame de rotina. Ele trouxe consigo um colega, um neurologista da Johns Hopkins, um dos maiores especialistas em ela do mundo. Eles examinaram seu Ernesto juntos, checaram reflexos, capacidade respiratória, força muscular residual,
função cognitiva. E quando terminaram, o especialista americano se virou para o Dr. Oliveira com uma expressão incrédula. 2 anos e meio desde o diagnóstico, e ele está assim, comunicativo, engajado, com um movimento residual nos dedos. O Dr. Oliveira apontou para Dona Lúcia, que estava no canto do quarto, organizando os aparelhos. Pergunte a ela. O especialista se aproximou. Você é a cuidadora? Dona Lúcia assentiu. Sou. Pode me dizer o que você faz? Que está mantendo este paciente estável por tanto tempo? E Dona Lúcia, com sua humildade característica, respondeu: eu apenas o trato como humano, não como uma doença. Ele ainda é seu Ernesto, ainda é um pai, ainda é um homem que tem histórias, memórias, emoções. E enquanto ele tiver voz, mesmo que seja através de piscadas, eu vou ouvir. O especialista ficou em silêncio por um longo momento. Depois, se virou para o Dr. Oliveira. Você estava certo. Isso precisa ser padrão de cuidado global, não exceção, padrão. E assim, começou uma revolução pequena, não nas manchetes, não nos noticiários, mas nos quartos silenciosos, onde pacientes de ela lutavam para manter sua dignidade. Cuidadores ao redor do mundo começaram a aprender as técnicas de Dona Lúcia, não através de manuais médicos, mas através de vídeos que ela gravava, mostrando cada exercício, cada posicionamento, cada técnica de comunicação. E sempre, sempre, sempre enfatizando a mesma coisa. Trate-os como humanos, não como pacientes, como pessoas com histórias. 18 meses após a descoberta, seu Ernesto fez algo que ninguém esperava. Era uma quinta-feira. Rafael estava fazendo os exercícios com ele. Dona Lúcia estava ali, supervisionando, e seu Ernesto, de repente, olhou para a tabela de comunicação. Dona Lúcia pegou, posicionou. Você quer falar? Seu Ernesto? Uma piscada. Sim. E ele começou a soletrar, devagar, mas com determinação. Q-U-E-R-O, F-A-L-A-R, P-A-R-A, C-U-I-D-A-D-O-R-I-S. Quero falar para cuidadores. Rafael e Dona Lúcia se entreolharam. Como? Seu Ernesto continuou. V-I-D-E-O, vídeo. E assim nasceu o projeto mais impactante da Fundação. Vídeos de seu Ernesto, não falando, porque não podia, mas comunicando através de piscadas, com Dona Lúcia traduzindo. E naqueles vídeos, ele dizia coisas que quebravam corações e curavam almas. Eu ainda estou aqui, preso, mas aqui. E quando alguém me trata como pessoa, não como doença, eu lembro que minha vida ainda tem valor. O primeiro vídeo foi visto por mais de 50 mil cuidadores ao redor do mundo. E os comentários foram devastadores. Eu precisava ouvir isso. Meu pai tem ela. E eu estava vendo apenas a doença. Agora vou ver o homem. Eu sou cuidadora profissional há 15 anos. E este vídeo me ensinou mais que toda a minha formação. Obrigado por nos lembrar que pacientes são pessoas. E seu Ernesto, esse homem que pensou que sua vida havia acabado no momento do diagnóstico, descobriu que ela estava apenas começando de uma nova forma. Ele não podia mais fazer cirurgias, mas estava salvando vidas de outra maneira, dando esperança, dando dignidade, dando voz para milhares de pessoas presas em seus próprios corpos. 2 anos após aquela consulta que mudou tudo, o Dr. Oliveira organizou um evento, um simpósio sobre cuidados compassivos em doenças neurodegenerativas. 300 profissionais de saúde compareceram de 15 países diferentes. E a palestrante principal não era um médico com décadas de experiência. Era a Dona Lúcia Mendoza, empregada doméstica, viúva, especialista vivencial. Ela subiu ao palco com o mesmo uniforme azul que sempre usava. Não porque não tivesse outros, mas porque queria que todos se lembrassem. Você não precisa de diploma para fazer diferença. Você precisa de compaixão.
E ela falou por 40 minutos sobre técnicas, sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre a importância de ver a pessoa, não a doença. E quando terminou, 300 profissionais de saúde se levantaram e aplaudiram, não por educação, mas porque tinham acabado de aprender algo que nenhuma faculdade de medicina ensina: que curar não é apenas sobre medicamentos e procedimentos, é sobre ver, ouvir, estar presente. No final da palestra, uma jovem médica residente se aproximou de Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos. Minha mãe tem ela, e eu, que sou médica, não sabia como cuidar dela. Obrigada por me ensinar. Dona Lúcia abraçou a moça e sussurrou: agora vá para casa. Sente-se ao lado dela, segure a mão dela e deixe ela saber que você vê a mulher, não a doença. E a médica foi e fez exatamente isso. E sua mãe, pela primeira vez em meses, piscou com um sorriso nos olhos. 3 anos após o diagnóstico de seu Ernesto, a Fundação tinha treinado mais de 2.000 cuidadores, impactado mais de 5.000 famílias e mudado protocolos de cuidado em 8 países. Tudo porque uma mulher de 48 anos, com um uniforme azul e mãos calejadas, decidiu que ninguém deveria passar por ela sozinho. E seu Ernesto, ele ainda estava ali, estável, comunicativo, vivendo, não porque a medicina o curou, a medicina não pode curar ela, mas porque alguém se importou o suficiente para manter sua humanidade intacta. E em uma tarde de inverno, 4 anos após aquela primeira consulta que surpreendeu o Dr. Oliveira, seu Ernesto pediu para falar. Dona Lúcia pegou a tabela, posicionou. Rafael estava ali também. E o médico, que agora visitava não apenas como neurologista, mas como amigo. Você quer dizer algo, seu Ernesto? Uma piscada. Sim, e ele começou a soletrar, devagar, como sempre, mas com a mesma determinação de sempre. Gracias, Gracias, Lúcia. Pormedarmasquatroanos. Por me dar mais 4 anos. MASSOBRETUDO. Mas, sobretudo, PORMEDARDIGNIDADE. Por me dar dignidade. Dona Lúcia não conseguiu segurar as lágrimas. Eu não te dei nada, seu Ernesto, apenas te tratei como você merecia ser tratado, como humano. Seu Ernesto piscou uma vez e depois continuou soletrando. ISSOETUDO. Isso é tudo. E era mesmo. No final, não eram os medicamentos caros, não eram os equipamentos importados, não eram os especialistas renomados. Era alguém que via o homem, não a doença. Alguém que dedicava tempo, não porque era pago para isso, mas porque se importava. Alguém que sabia, por experiência própria, que dignidade é o último direito que temos e que ninguém deveria ter que lutar sozinho para mantê-la. O Dr. Oliveira olhou para Dona Lúcia naquele dia e disse algo que resumia tudo. Você não é empregada doméstica, Lúcia. Você nunca foi. Você é um anjo disfarçado, e eu terei a honra de ter trabalhado ao seu lado pelo resto da minha carreira. E Dona Lúcia, com sua humildade característica, apenas sorriu e voltou para o lado de seu Ernesto, porque ainda havia exercícios para fazer, ainda havia respiração para monitorar, ainda havia comunicação para facilitar, ainda havia vida para honrar. Hoje, 5 anos após aquele diagnóstico que deveria ter sido sentença de morte em 18 meses, seu Ernesto ainda está aqui, vivendo com dignidade, comunicando através de piscadas, movendo dedos quando concentrado. Rafael aprendeu a ser pai de seu pai e descobriu que o tempo que passa ao lado dele é o tempo mais valioso de sua vida. O Dr. Oliveira expandiu o programa para 17 países. E Dona Lúcia treinou mais de 5.000 cuidadores pessoalmente. E a cada dia,
em quartos ao redor do mundo. Pacientes de ela são tratados não como diagnósticos, mas como pessoas, com histórias, com dignidade, com valor. Tudo aconteceu porque uma mulher simplesmente decidiu que o amor prático, o cuidado genuíno, valem muito mais do que qualquer diploma pendurado na parede. E se você chegou até aqui nessa história, você captou algo fundamental sobre a vida. Não é a grana que você faz, não são os canudos que você coleciona, não é o status que você ostenta, é a forma como você trata as pessoas, principalmente quando elas não podem mais te oferecer nada em troca. É se você as encara nos olhos, se você aperta as mãos delas com carinho, se você as enxerga como seres humanos, mesmo quando o corpo delas começa a falhar e a se despedaçar. Dona Lúcia nunca foi apenas uma empregada doméstica. Ela sempre foi uma cuidadora nata, uma professora, uma revolucionária silenciosa que transformava vidas com pequenos gestos. E seu Ernesto, seu Ernesto nunca foi apenas um paciente de ela. Ele sempre foi um pai incrível, um mentor, um homem com histórias que ainda importavam muito. E Rafael Sampaio nunca mais foi aquele CEO workaholic e ausente. Ele se transformou em um filho presente de verdade. Porque no final das contas, como Dona Lúcia sempre dizia com sabedoria, a vida não é medida em anos, é medida em momentos de dignidade. E enquanto houver dignidade, há esperança, a vida, e essa é a história de como uma cuidadora fez o que milhões de reais não conseguiram comprar. Ela não curou a ela, ninguém consegue ainda, mas ela entregou algo infinitamente mais valioso. Ela deu tempo com qualidade, ela deu voz a quem não podia mais falar. Ela devolveu a dignidade a quem o mundo já tinha esquecido. E se isso não é um milagre, então eu não sei mais o que são milagres.